Vamos esperar então algumas pessoas ir chegando, né? Pra gente iniciar. Tem 2 auxiliares meus aqui que vocês não estão vendo. Se o áudio estiver baixo, vocês podem ir dando um toque aí, que com certeza eles vão nos ajudar, tá bom? Queremos agradecer as pessoas que estão chegando, as pessoas que terão acesso a esse vídeo, mesmo as que ainda não terão acesso nesta noite, porque vai ficar gravado aí por um tempo no Instagram e também no Facebook da paróquia. Nós estamos utilizando então esses 2 meios. Eu ia trabalhar também com o Google Meet, mas acabou que como o nosso Face é aberto da paróquia, também no Instagram, não se justifica usar uma terceira plataforma, que seria o Google Meet, para transmitir, né? Até porque eu teria que ter um terceiro aparelho, o computador aqui. O nosso espaço não é assim tão extenso e acho que esses 2 meios eles nos ajudam. Eu não estou vendo vocês, né? Aliás, os comentários de vocês, porque a câmera está vestida, tem dois operadores aqui que estão olhando, então assim, por isso não vou cumprimentar as pessoas que vão chegando, né? Recebam meu boa noite, mas eu não vou conseguir interagir sempre com vocês. Vou falar agora no início o seguinte: as perguntas que existirem, porventura, durante a nossa conversa, vocês podem anotar, né? E no finalzinho a gente vai abrir um momento para vocês fazerem as perguntas, e aí quando essas perguntas chegarem aí, de repente vou pedir a quem está aqui, né, para que me ajude, né, a ver as perguntas que serão feitas, né? Também não podem se fazer muitas perguntas, porque a gente não vai conseguir trabalhar todas elas, mas uma eventual pergunta, alguns colegas falaram que queriam interagir, professor de filosofia, um sobrinho meu, Douglas, né? Tem aí algumas pessoas também da área da saúde que vão acompanhar essa live, que não são de Valadares, né? Como a minha amiga Jeane, que é uma das responsáveis pela questão da saúde no município de Vergolândia. Alguns amigos que fazem medicina também estão aí no 9º, 10º período quase, né, de medicina. Aliás, 11º, 12º, né, período de medicina, também devem acompanhar. E tem várias pessoas que têm outras formações, né, que queriam acompanhar. Esta live, esta mini conferência, nós chamamos assim, é um formato mais light de uma exposição que eu trabalhei em algum momento com algumas pessoas no âmbito mais acadêmico, e eu resolvi fazê-la aqui num âmbito mais paroquial, né? Então ela tem um público bem específico, além desses públicos que eu citei, que é o meu querido povo, né, da paróquia Santa Rosa de Lima, os agentes pastorais, e também das outras paróquias pelas quais eu passei ou não passei, mas que tenho contato, tá bom? Quero apresentar para vocês aqui antes, rapidinho, só para vocês saberem, alguns livros, não que embasam, mas que podem servir como uma espécie de diálogo aqui, né, com a gente. O primeiro deles, que eu acho que é muito importante para a gente trabalhar o nosso tema, chama-se O Projeto da Modernidade, Autonomia, Secularização e Novas Perspectivas, do professor José Carlos Aguiar de Souza, que é professor de Metafísica e Antropologia Filosófica, onde eu dou aula no ISTA, Belo Horizonte, anexo à PUC Minas, também professor da PUC, foi meu professor na filosofia, e eu guardo este livro, que é uma relíquia, com muito carinho, publicado em 2005, já disse para o professor José Carlos que merece uma nova edição, porque ele vai trabalhar essa questão do projeto da modernidade, como a questão da autonomia, secularização e novas perspectivas, que vai ser um dos temas importantes para hoje, para a nossa live. Um outro livro que é muito interessante é Filosofia da Ciência Contemporânea, que vai trabalhar um pouquinho essa perspectiva mais geral da filosofia da ciência, também um debate importante para a gente pensar, né, essa interseção entre filosofia, antropologia e ciência no mundo contemporâneo. Aqui, para fazer também um pouquinho de propaganda, que a gente não é nada bobo, eu trouxe 2 meus, né? O primeiro é Saber-se Carne, Sentir-se Corpo, que é uma questão da fenomenologia da carne, num autor chamado Michel Henry, que vai trazer também um debate da antropologia contemporânea. E o último livro, que eu ia lançar agora na pandemia, mas por ser pandemia não deu para lançar, inclusive com o prefácio do Dom Félix,
que é Educação Religiosa, Humanização ou Doutrinação. Neste livro, na verdade, só tem uma parte que nos interessa, que é o trabalho com a perspectiva ateísta, que também é um tema da nossa live. Não sei como é que está a nossa assistência aí, mas a gente vai iniciar aqui o nosso trabalho. De qualquer forma, nós queremos recordar que sábado, se tudo correr bem, se a gente conseguir, vamos dizer assim, né, repetir, nós vamos fazer uma espécie de reprise, né, uma repetição da live de hoje. Algumas pessoas já me avisaram que não poderiam hoje, que está um pouco mais complicado. Então, sábado às 16 horas a gente repete. De qualquer forma, alguns de vocês vão ter acesso a este vídeo posteriormente, né, porque vai ficar disponível, na verdade, fica disponível no Instagram, eu acho que por 24 horas, se a gente salvar, colocar, e no Face fica. Então, nós teremos aí possibilidades de conversa. A nossa live de hoje tem como tema a questão dos reflexos da Covid-19 na antropologia e eclesiologia contemporânea. Então, este é o título da live, como que a pandemia, né, do Covid-19 pode mudar a nossa forma de ser, o nosso modo de relacionar e mesmo a nossa visão do homem. E aí, neste contexto da eclesiologia e da antropologia. Então, nós temos aqui praticamente 5 pontos para a gente conversar, eu vou dizer para vocês, uma espécie de organização da nossa live ou dessa mini conferência, que é muito importante. Primeiro, nós vamos definir rapidamente o que é antropologia, porque o título da live é, como eu disse para vocês, Reflexos da Pandemia da Covid-19 na Antropologia e Eclesiologia Contemporânea. Então, traz o nome Eclesiologia e Antropologia. Então, obviamente, primeiro eu vou definir rapidamente uma definição simples e básica do que é antropologia. Depois uma definição, o segundo ponto, também bastante simples, do que é eclesiologia. O terceiro ponto, nós vamos trabalhar de forma mais densa a questão da antropologia teológica, né, qual que é o foco da antropologia teológica. No quarto momento, nós vamos trabalhar alguma perspectiva da antropologia contemporânea. E o quinto ponto é propriamente dito a eclesiologia, seria pensar o impacto da Covid-19, da pandemia, no nosso modo de ser igreja. Então, o último ponto é o ponto que talvez interesse mais, vamos dizer assim, em termos de debate, para o nosso povo aqui, o nosso público mais paroquial. De qualquer forma, tem toda uma lógica, né, essa nossa discussão, e que é muito importante que a gente possa perceber, né, esse nosso debate, esse nosso bate-papo, se a gente pode dizer assim, como uma completude, né? Não tem aqui uma parte que é mais ou menos importante, mas é o conjunto do debate que vale a pena, tá bom? Então, o que é antropologia? Primeiro, nós sabemos que a antropologia é um ramo muito vasto, né? Antropologia ao pé da letra significa uma palavra sobre o homem, uma ciência, né, sobre o homem, né? Nós já sabemos disso, a maioria de vocês já passaram por essa definição, né? E nós temos, pelo menos aqui no nosso debate, 3 perspectivas antropológicas que nós poderíamos pensar, né? Tem a antropologia cultural. A antropologia cultural é o ramo, né, mais lato dessa ciência. Depois nós temos a antropologia filosófica, que é a visão de homem a partir da filosofia. E aqui, especificamente para a nossa live, interessa também a antropologia teológica, que é a visão de homem a partir da teologia cristã. Então, a antropologia, o que é? A antropologia é o estudo sobre o homem, sobre a perspectiva da humanidade a partir, vamos falar assim, de várias abordagens, né? Aqui nós não vamos entrar, por exemplo, no tema da antropologia cultural, porque é uma coisa muito ampla e não se justifica. Então, isso é antropologia. E eclesiologia? O que é eclesiologia? Eclesiologia é uma disciplina da teologia que estuda a igreja, né? Então, é uma palavra sobre a igreja. Se antropologia é uma palavra sobre o ser humano, eclesiologia é uma palavra que se refere ao estudo sobre a igreja, né? A gente não quer aqui utilizar ciência, porque a palavra ciência, porque várias vezes se traduz, né, o logia como ciência, né? Então, é muito importante a gente tentar fugir um pouquinho também dessas linguagens mais viciadas.
e não traduzir o logia como ciências, mas o logia como antropologia ou a eclesiologia como uma palavra ou uma reflexão sobre o homem e sobre a igreja. Então, ditas essas coisas, que são as considerações preliminares aqui da nossa live, nós vamos então passar aqui ao terceiro ponto, que é muito importante a gente ir trabalhando. Nós queremos trabalhar primeiro a perspectiva da antropologia teológica. Eu disse para vocês que a antropologia ela é uma ciência, uma palavra sobre o homem, né? Falei que não ia utilizar a palavra ciência, acabei utilizando uma palavra sobre o homem, um discurso sobre o homem, se vocês quiserem, e ela envolve várias perspectivas, né? Como eu disse, a antropologia cultural, a antropologia filosófica. Nós temos também a antropologia teológica. A antropologia teológica é uma disciplina teológica que vai trabalhar como que a teologia, ou como que a fé cristã, no sentido mais ocidental, né, no sentido, vamos dizer assim, não ocidental, no sentido mais restrito ao ethos cristão, como que esta fé compreende o ser humano, né, por assim dizer. Então, a antropologia teológica, ela vai pensar como que surge o ser humano a partir deste olhar de Deus. A gente não vai fazer aqui uma retomada da antropologia teológica a partir das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, não. A gente vai ficar um pouco mais centrado aqui no Novo Testamento e dizer para vocês o seguinte: para nós aqui interessa saber que o modelo de homem, né, revelado pela antropologia teológica, tem a ver com essa humanidade revelada pelo próprio Cristo. Então, quando nós falamos de uma antropologia teológica, nós estamos falando do tipo de homem que Cristo revelou ao vir nesta terra. É isso que nós estamos falando. Trocando em miúdos, nós poderíamos dizer o seguinte: como que a igreja enxerga o ser humano, né? Qual que é o paradigma de humanidade da igreja? Qual que é o modelo de humanidade da fé cristã? Então, o modelo de humanidade, o paradigma de humanidade para a fé cristã tem a ver com o homem revelado em Cristo Jesus. Jesus, ao vir à Terra, Jesus, ao se encarnar, com a sua história, né, nesta Terra, com a sua narrativa histórica, né, com o seu corpo histórico, com a sua comunidade, ele nos revelou um modelo de humanidade, né? Nós temos muito a ideia deste homem novo, desta humanidade nova revelada por Cristo. Então, este é o principal conteúdo da antropologia teológica. E este é o paradigma de humanidade para nós e para a igreja. Então, tudo aquilo que Jesus revela sobre nós, sobre o ser humano, inclusive a nossa relação com Deus, é de interesse para a antropologia teológica. Então, isso é muito, muito importante, né? Então, este é o nosso terceiro ponto, definir aqui o que é uma antropologia teológica. Uma antropologia teológica é um estudo ou uma narrativa sobre o homem a partir da fé cristã. E qual que é o paradigma de homem na fé cristã? O paradigma de homem na fé cristã é o homem, a humanidade revelada por Jesus. Como que a gente poderia pensar isso talvez um pouquinho mais, né, detalhado? Por exemplo, Jesus revela ao vir nessa terra, com o seu corpo, ele revela, por exemplo, que o homem ele precisa estar, né, sempre a serviço, né? Por exemplo, por isso ele diz, né, aquele que serve é o maior no reino dos céus, né? Então é um modelo de homem, ou seja, um homem que não é egoísta, um homem que não está centrado em si mesmo, né? Um outro modelo de homem, né, que Jesus acaba revelando, né, mais do que um outro modelo, uma outra perspectiva da humanidade, aquele que, vamos falar assim, suporta as dores deste mundo com esperança, né? Aquele que suporta as dores deste mundo com esperança, aquele que não foge da cruz, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga, né? O modelo de homem que ele revela também, um homem que não julga, né? Isso é um modelo interessante, porque ele vai dizer, né? Não julgue para não ser julgado, com a mesma medida que você medir, você será medido, e por aí vai. Então, se nós pegarmos o Evangelho, as palavras do próprio Cristo, a gente vai perceber que ele revela uma antropologia ou um modelo de ser humano, tá bom?
Então, rapidinho aqui, nós estamos passando, isso não é uma aula de antropologia teológica, teria muito mais a dizer. Aqui nessa live de no máximo 1 hora nós queremos, não mais do que isso. Nós vamos passando pelos temas da antropologia teológica de forma mais rapidinho, mas dizendo aquilo que mais importa. Já estamos no nosso ponto terceiro, ou seja, já caminhamos bastante, né? Já deixamos para trás, então, essa perspectiva da antropologia teológica ou essa explicação breve sobre a antropologia teológica. Primeiro, nós explicamos que a nossa live ou que essa mini conferência tem como título Impactos ou Reflexos da Pandemia da Covid-19 na Antropologia e Eclesiologia Contemporânea. Explicamos o que é antropologia, explicamos o que é eclesiologia, agora estamos terminamos de explicar o que é antropologia teológica, né? E aí trabalhamos que a principal matéria da antropologia teológica é a humanidade revelada por Cristo. Agora sim, passamos ao quarto ponto, que é essa questão da antropologia contemporânea. A antropologia contemporânea ela vai trazer para a gente a visão de homem da contemporaneidade, né, da nossa atualidade, melhor dizendo assim. E essa visão de homem é uma coxa de retalhos, né? É um pouco assim o Frankenstein, o mito do Frankenstein. Ela nasce, essa visão de homem, começa a ser construída na passagem da Baixa Idade Média para a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média para a Modernidade, né? Por isso que eu falei com vocês desse projeto da modernidade, que é um livro do professor José Carlos Aguiar de Souza, muito bom livro, e este livro vai trabalhar, por exemplo, um pouquinho essa perspectiva, né? De como que a antropologia contemporânea ela é um pouco uma coxa de retalhos, né? Como eu disse que ela é uma coxa de retalhos, a gente precisa entender então o que compõe essa coxa de retalho, ou quais são os retalhos que compõem esta coxa, né? Este grande tecido que nós podemos chamar de antropologia contemporânea. A primeira coisa que é importante a gente perceber, como eu disse, que essa antropologia ela nasce a partir da queda da cristandade, ou do opúsculo da cristandade, que vai se dar, né, nessa passagem da Baixa Idade Média para a modernidade, com alguns eventos que vocês já estudaram em história, que vocês sabem, que é, por exemplo, toda a cultura da ilustração, do Renascimento, todo o paradigma copernicânico e galileano da reconfiguração do universo, né, que é muito interessante, todo o nascimento da filosofia moderna também, com Descartes, né, passando por Kant. Então, assim, os grandes sistemas filosóficos da modernidade, todos os avanços que nós tivemos também, principalmente na física e na matemática, na modernidade, né? Aqui a gente recorda de novo o Descartes, mas nós recordamos também Leibniz com o cálculo infinitesimal e todas essas grandes figuras, né? Lógico, também essa mudança política, o nascimento dos Estados Nacionais, todos esses eventos, né, incluindo, por exemplo, a Reforma, né, a Reforma e a Contra-Reforma, que é o movimento dessa igreja que vai se colocando também, de alguma forma, em diálogo, mesmo que seja um diálogo mais, diria, muito mais reativo, né, em relação à cultura que vai surgindo, mas não deixa de ser essa mentalidade dialógica. Então tudo isso vai se configurando este homem que nós somos hoje. Nasce aí uma coisa muito interessante, que é justamente o projeto da modernidade, né? Eu estou toda hora mostrando este livro porque ele é importante mesmo. Então a modernidade nasce a partir de um projeto, e um projeto muito interessante, que é um projeto antropocêntrico, né? Aquilo que vocês já estudaram, já sabem, né? Se nós tínhamos até a Baixa Idade Média um projeto teocêntrico, tudo girava em torno de Deus, né? E tudo girava em torno da Terra, né? Com o golpe copernicano ratificado, né? Vamos dizer assim, por Galileu, quando fala, por exemplo, que o nosso sistema solar pode ter este nome, sistema solar, justamente porque o centro é o Sol e não a Terra, né? Isso nós chamamos de virada copernicânica. Essa virada copernicânica também aconteceu nas ciências. E aí nós temos uma virada antropológica, né? Ou seja, nós saímos de um teocentrismo onde
Deus, a igreja, as relações com Deus e com a igreja governavam a nossa vida, e nós passamos a um antropocentrismo. E aí eu queria recordar para vocês uma imagem muito importante retomada por Leonardo da Vinci, não é de Leonardo da Vinci, é de Vitrúvio, que é o homem vitruviano, né? Aquele homem de braços abertos, que vocês veem várias figuras, né? Com medidas bem, vamos falar assim, bem rigorosas, né? E chama-se homem vitruviano, mas esse ideal, né, de que o homem é a medida de todas as coisas, né? Tomando um pouquinho essa metáfora da Grécia, né? Se não me engano, Protágoras que dizia isso. Depois eu posso procurar a referência direitinho, se vocês tiverem também podem me dizer aí. Mas essa ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, essa figura do homem vitruviano, que eu não tenho aqui agora para mostrar para vocês, vou ver se eu tenho, mas eu acho que eu não tenho aqui. Esses livros eu imaginei que tinha alguma coisa desenhada, não tem. Bom, mas depois vocês podem procurar na internet. Essa imagem do homem vitruviano é uma imagem muito interessante para a gente resumir o projeto da modernidade. O projeto da modernidade é um antropocentrismo exacerbado. O homem é o centro de todas as coisas, né? Então nós temos todo o projeto iluminista dizendo que o homem, pela razão, vai alcançar a salvação. A salvação já não está mais em Deus, a salvação já não está mais na igreja, a salvação está no homem. O homem, com sua ciência, pode desvendar os mistérios da natureza, né? O Descartes tinha uma frase muito interessante, que ele falava que o homem, né, é o mestre e senhor da natureza, né? Le maître et possesseur de la nature. Essa frase que ele falava, e que foi uma frase que ficou famosíssima, né? Maître et seigneur de la nature, isso é vamos dizer assim, um resumo do projeto da modernidade. O homem é o mestre, é o possuidor, é o senhor da natureza, né? Retomando aquilo que vamos dizer assim, o próprio Galileu falava, que a natureza está escrita em linguagem matemática e o homem, com sua razão, ao decifrar a linguagem matemática, pode descobrir os mistérios da natureza. Então, é disso que nós estamos falando, né? O projeto da modernidade o homem é o centro de tudo, a salvação está no homem, né? Isso que nós vivemos hoje, de alguma forma, né? E que nós tivemos também como um grande reflexo do positivismo de Augusto Comte, falando, olha, a razão vai dar conta de salvar a humanidade. Nós, homens, somos o centro, né? Nós, homens, somos o centro do universo, né? Praticamente isso foi dito de alguma forma, né? Mesmo sabendo que havia acontecido todo esse destronamento da Terra como centro do nosso sistema solar, o homem se coloca como centro e muitos pensadores se colocaram como centro, né? É o mito da razão autônoma. A razão é capaz de salvar o planeta, a razão é capaz de produzir ciência, não precisamos mais de Deus, a ciência toma o lugar de Deus e pronto. Este é o projeto da modernidade. Acontece que antes desse projeto decolar, ele já começa a cair. E isso é muito interessante, porque aí nós vamos falar que a antropologia moderna, ela se depara com o fracasso da razão autônoma, logo, né, vamos falar assim, com as filosofias da vida e com o próprio movimento que nós chamamos do romantismo na filosofia e nas artes, vai começar a perceber que essa razão não é tão autônoma e não é tão forte. E aí nós veremos que a antropologia contemporânea, ela então tem essa coxa de retalho que tem, por um lado, o mito da razão autônoma ainda ativo, né? O homem ainda se acha o centro, nós ainda nos achamos muito capazes de resolver os problemas, né? Por outro lado, no terreno da filosofia do século XIX já, nós vamos ter algumas elaborações que vão levar, né, de alguma forma, a uma outra mudança antropológica neste mito da razão autônoma, que vai começar a pensar o homem como um ser assim não tão inteligente, um homem que não domina tanto a natureza como pensa que dominava, né? Como é o caso deste paradigma da razão autônoma da modernidade. E aí nós vamos falar então
que a antropologia contemporânea ela está formada, por isso, pelo mito da razão autônoma, mas também, vamos dizer assim, pelas 3 feridas que nós chamamos de feridas narcísicas, que, inclusive, uma delas se encontra lá na modernidade, né? Que vai fazer com que nós possamos perceber que a nossa humanidade ela não é assim tão perfeita, que a nossa razão não é tão autônoma, que nós não somos assim tão centro do universo. A primeira ferida é justamente a percepção da ferida de Copérnico, né? A ferida copernicana, que a gente chama, né? A gente poderia pensar como essa ferida, né? Essa ferida ela já acontece lá na modernidade, e aí ela é uma ferida aberta no coração da igreja e no coração da cristandade, porque quando Copérnico fala que a Terra não é o centro do universo, não é o centro nem mesmo do nosso sistema solar, porque o nosso sistema solar tem como centro, obviamente, o Sol, ele coloca uma ferida, né? Abre uma ferida ou abre-se uma ferida narcísica na crença que nós mantínhamos até então, que era a crença de que o planeta Terra era o planeta, né? Ou seja, não existe nada mais belo, nada mais bonito, e não existe possibilidade nenhuma de outras vidas a não ser neste planeta, né? A centralidade da Terra ela sofre um golpe muito duro, ou seja, muda-se a visão da cosmologia mesmo, né? A gente vai dizer assim, olha, é uma outra visão cosmológica, a Terra já não é o centro. Se a Terra não é o centro, né? Então já tem aí uma mudança, a Terra não é o centro, né? O centro é o Sol. Então a primeira ferida. A segunda ferida narcísica acontece também, né, no século XIX, ela é uma ferida trazida por Darwin, e tem a ver com toda essa teoria da evolução que o Darwin traz pra gente. E vai dizer, olha, vocês descobriram que a Terra não era o centro, mas se colocaram no centro como espécie. Pois eu digo para vocês, a Terra não é o centro, e vocês, enquanto espécie, também não é o centro, o homem também não é o centro. Então, olha para vocês verem. Antes pensávamos que a Terra era o centro. Aí Galileu, né, retoma Copérnico e diz, a Terra não é o centro. Tá bom, a Terra não é o centro, mas o homem é o centro. Aí cria-se um antropocentrismo. O Darwin vai dizer, vocês também não são assim tão centro, né? Existe todo um processo da evolução das espécies, vocês fazem parte deste processo evolutivo, vamos dizer assim, dessa seleção, né, natural, e vocês estão num processo evolutivo, ou nós estamos num processo evolutivo, e o homem não é o centro, né? Não é a espécie, vamos dizer assim, né, por excelência central, né? O homem não está sozinho neste mundo da teoria da evolução, por assim dizer. Então é a segunda ferida, a Terra não é o centro, o homem não é o centro. Bom, nós não somos o centro, mas poderíamos dizer, nós ainda somos os mais inteligentes e nós dominamos, nós somos os seres conscientes, nós somos os seres racionais. Aí que tá, vem a terceira ferida. Qual que é a terceira ferida? A de Freud com a psicanálise, quando vai falar que, olha, além da Terra não ser o centro, além de você não ser o centro como ser humano, você não é dono nem de você mesmo, né? Porque existe toda uma dimensão inconsciente que te governa, né? Você não é tão consciente assim. Você não é só consciência, você também é inconsciência. Você não é só razão, você também é animalidade. Existe uma dimensão inconsciente que te governa. Então, o Descartes, né, dizia, penso, logo existo. A partir de Freud, a gente poderia reformular junto com Lacan, dizendo que existo onde não penso. No sentido de que nós não dominamos tudo que nós pensamos, né? Existe toda uma dimensão inconsciente aí. Então, olha para vocês verem como que é uma coxa de retalho, né? Realmente uma coxa de retalho essa nossa antropologia contemporânea. Nós estamos misturados entre o mito da razão autônoma, de dizer nós somos o centro, e junto com outras percepções e com essas feridas narcísicas que eu disse para vocês, que vai trazer um montão de dados, né, que vão revelando que a nossa verdadeira condição humana não é assim tão autônoma e que nós não somos tão livres como nós pensávamos ser. Então, muito interessante. Então, este panorama da antropologia contemporânea é o panorama que nos dá pé para compreender o tipo de homem que somos hoje.
Por que isso é importante falar para vocês? Às vezes nós vivemos um montão de angústias no nosso dia a dia e a gente não percebe que nós fazemos parte dessa cultura. Nós somos frutos de tudo isso que eu disse para vocês. Nós somos herdeiros de Copérnico, nós somos herdeiros de Darwin, nós somos herdeiros de Freud, nós somos herdeiros de Nietzsche, de Schopenhauer, e a maioria de nós que estamos aqui temos como mestre Jesus Cristo, né? Que é outro paradigma de modernidade. Então, o modelo de homem para Jesus, para a igreja, é um. O modelo de homem que nos coloca a modernidade, com toda a sua filosofia, é outro. Às vezes controverso, às vezes paradigmático, às vezes se encontra, às vezes não se encontra, né? Aí as pessoas falam assim, mas o senhor esqueceu de falar do projeto de homem nascido na Revolução Francesa, igualdade, fraternidade, liberdade. Eu falo para vocês, de onde vocês acham que os revolucionários franceses e os iluministas tiraram essa ideia? Do cristianismo, ou seja, tudo isso é um modelo de homem evangélico, no sentido de que brota do evangelho, né? A criação livre de Deus, né? A fraternidade que tem a ver com o laço dos cristãos, né? E a igualdade que é pregado pela dimensão caritativa do próprio evangelho. Então, assim, nós temos uma mistura muito grande e nós temos, às vezes, uma dificuldade de compreender quem nós somos na contemporaneidade, justamente por essa grande mistura. Agora, como que nós, herdeiros de toda essa antropologia, podemos compreender o impacto dessa pandemia na nossa igreja, na nossa forma de ser humano hoje, né? O que isso tudo que eu disse para vocês tem a ver com a Covid-19, né? Porque a pergunta que vocês poderiam fazer é isso. Tudo bem, está dando quase uma aula de filosofia e de antropologia, mas o que isso tem a ver com a Covid-19? Porque a gente está entrando aqui ou nós vamos assistir esse vídeo para isso. Eu digo para vocês o seguinte, se nós não refletirmos sobre o tipo de homem, tipo de mulher que nós somos, se nós não estivermos a par das coxas, do monte de retalho que compõe esse tecido da antropologia contemporânea, da qual nós fazemos parte, nós vamos viver angustiados e não vamos saber a causa da nossa angústia. Então, refletir sobre tudo isso é muito importante para que você se encontre nessa pandemia, né? E aí nós temos algumas coisas. Por exemplo, nós podemos pensar como que essa pandemia reafirma o fato de que nós não dominamos a natureza como Descartes falava que dominamos, né? Ou que dominávamos, né? Como que a pandemia é um testemunho de que essa razão autônoma não é tão autônoma. Um vírus que achou uma janela biológica, que colocou todo mundo para pensar, que quebrou as economias de todos os países e que colocou o modelo de ser humano em xeque. Nós éramos até agora o homem afetivo, a mulher afetiva, né, no sentido de aqueles que vivem, né, a partir do afeto, a partir do abraço. De repente nós agora nos vimos, né, privados, né, de toda essa afetividade, né? Nós estamos privados dessa afetividade por enquanto. Nós éramos aqueles que tínhamos certeza, né, muitos, né, uma certeza de que a salvação vem, né, pela técnica e pela medicina. E agora, de repente, a gente percebe que não existe salvação absoluta nessa terra, nem pela técnica, nem pela medicina. E aí os colegas que me assistem neste momento, da medicina ou das outras ciências da saúde, ou mesmo da enfermagem, né? Se a Giana estiver por aí, abraço para ela. Se o Vinícius estiver aí também, abraço para eles. E outros que estão conosco e estarão conosco. O nosso respeito, a nossa reverência à medicina, à ciência, à técnica. Eu sou um professor universitário, então sou um homem de ciência, mas é uma crítica consistente. Não existe salvação definitiva. A
Covid-19 mostra pra gente que este modelo de ser humano centrado na ciência e que coloca a ciência como um novo Deus é um modelo questionável. Que não existe salvação definitiva na ciência e na técnica. Então, ao contrário do que muitos falam, porque muitas pessoas falaram, né, um pouco dessa perspectiva do fortalecimento, e realmente a gente vê o fortalecimento das ciências médicas e de toda a técnica neste momento, mas é um fortalecimento entre aspas, né? A gente poderia pensar assim, duas coisas que a Covid-19 nos mostra. Primeiro, a primeira coisa que a Covid-19 nos mostra é que nós estamos conectados em rede. Que um vírus que nasce lá no Oriente, né? Que nasce lá no Extremo Oriente quase, né? A gente poderia dizer assim, lá na China, ele pode chegar a Governador Valadares, a Ipatinga, Caratinga, Santa Efigênia, Divinolândia, a Saraduá, a Gonzaga, né? A Tumiritinga, sei lá, né? Cidades que me vêm aqui à memória. Então nós estamos conectados em rede. E é um modelo antropológico que a gente deveria levar em consideração, ao invés de pensar o homem simplesmente como uma razão autônoma que domina tudo, pensar o homem como este ser que está conectado ou interconectado. Como a gente disse em várias ocasiões, que não existe fora. Covid-19 nos mostra que nós temos que repensar a nossa visão antropológica, porque não existe nada fora, né? Eu costumo dizer isso, né? Quando você joga o lixo fora da sua casa, ele está dentro da sua rua. Quando alguém pega esse lixo da sua rua, né? Que estava dentro do seu bairro e leva para fora do seu bairro, ele está lá em outro bairro, né? Se nós tirássemos esse lixo do nosso país, ele estaria dentro do nosso continente, né? Se tirássemos do nosso continente, estaria dentro do planeta Terra. E se tirássemos de dentro do planeta Terra, estaria dentro do nosso sistema solar. Não existe nada fora, tudo está dentro e nós estamos interconectados. Então, Covid-19 nos mostra isso, que é uma ilusão pensarmos que nós podemos agir como se agíssemos sozinhos, né? Que o uso da máscara ele é conveniente justamente porque você está conectado em rede. Que os cuidados que nós precisamos tomar é justamente porque nós estamos conectados uns aos outros. Então, este é um modelo antropológico importante que Covid-19 nos vamos dizer assim, nos permite pensar. Um modelo antropológico onde o homem se compreende como realmente fraterno, irmão um do outro. Um modelo antropológico no qual o homem perceba essa conexão, da qual falava Edgar Morin, né? Essa questão da teia, da interconectividade, né? Da história, né? Do efeito borboleta que vocês já conhecem muito bem, né? Isso não é papinho de pessoas que não entendem de ciência, como muitos falam, né? E que pegam aí alguns voos nas filosofias, né? De boteco. Não é papo de filosofia de boteco, não. Isso é uma coisa consistente. Estamos conectados em rede, né? Aliás, tem boas filosofias de boteco, né? Para a gente não pensar aqui um viés mais preconceituoso. Então, a primeira coisa que o Covid-19 nos mostra é isso. Estamos conectados em rede. O homem precisa se perceber a partir deste novo modelo. Uma outra coisa que a pandemia nos mostra sobre a relação do homem com o mundo e com, vamos falar assim, o seu semelhante, é justamente essa que eu já dizia para vocês, de que na Terra não tem salvação absoluta. Então eu retomo esse discurso para dizer assim, muitas pessoas falaram, nossa, como que a ciência se fortalece, algumas pessoas preocupadas porque a ciência vai desbancar a religião. Esqueçam disso, a religião tem o seu papel, a igreja tem o seu papel e a ciência tem o seu papel. Aqui ninguém desbanca ninguém porque estamos conectados em rede, e porque não existe discursos absolutos e nem posturas absolutas. Ao contrário de que muitos pensam, né, de que a Covid-19 nos mostra a vitória da técnica sobre a religião, não é isso que nos mostra justamente a falibilidade, a lacuna e a fraqueza da nossa ciência, da nossa técnica, da nossa medicina, frente aos desafios diversos que nós temos, né, neste nosso mundo.
As janelas biológicas estão por aí abertas e superbactérias, né, que não é um mito, que existem, vírus que nós não conhecemos que estão aí, que podem encontrar uma janela biológica e desafiar a ciência, desafiar a medicina, como desafiou. Então não é, ao contrário do que muitos têm dito, um fortalecimento dessa razão autônoma. É a valorização, né, claro, de toda a perspectiva científica e técnica, que temos que valorizar, mas ao mesmo tempo vamos dizer assim, numa linguagem fenomenológica, para falar da minha área, né, é uma suspensão de juízo e de valor, uma época que se faz também em relação às ciências. É colocar as ciências entre parênteses, para dizer, olha, resolve algumas coisas, mas não resolve tudo. Né? Quem hoje no mundo tem previsões sobre a pandemia de Covid-19? Quem hoje no mundo pode dizer uma palavra sobre Covid-19 de forma consistente, dizendo datas de cessação dessa pandemia? Quem hoje pode garantir a eficácia de tratamento 100%? Quem hoje pode garantir com o seu discurso médico, científico, de que outro vírus não surgirá? De que este é o único? Quem nos garante isso? Ninguém. Nem a religião, nem a ciência. Então, prezados, aqui nós precisamos fazer essa consideração de que uma das coisas que nós precisamos aprender com a pandemia é que nós precisamos repensar o nosso modelo de homem e de mulher na contemporaneidade. Calçar as sandálias da humildade, voltar a fazer ciência de verdade com humildade, valorizar os nossos cientistas, os nossos médicos, os nossos laboratórios, mas jamais cair no mito da razão autônoma e da razão absoluta, por assim dizer, porque a razão precisa ser autônoma, não pode estar atrelada a nada, né? Mas dizer assim, dessa razão absoluta, seria melhor, né, falar disso, ou seja, o mito da razão absoluta é isso, é um mito, não existe uma razão absoluta, né? Eu acho que o golpe que o Freud deu no nosso narcisismo, de dizer, você pensa que controla tudo, mas você não controla tudo, né? Existe uma instância do inconsciente, né, que vai colocar limites a esse seu pensar, que você pensa que é absoluto, nos diz muito nessa contemporaneidade, nos ajuda muito a repensar isso. Né? Agora, no campo da eclesiologia, o que é que nos mostra Covid-19? Primeiro, junto com esse discurso da ciência, nos mostra que nós precisamos repensar também o que nós entendemos pela igreja. Existe um debate muito interessante que eu acho que vale a pena a gente colocar sobre os discursos que surgiram quando o Covid-19 surgiu. E aí eu dizia que não existem discursos absolutos e realmente não existem, né? Por exemplo, qual que é a visão da igreja ou como as pessoas veem a igreja na pandemia? E aí nós temos dois grupos, né, majoritários, assim, dois argumentos, né, que a gente poderia pensar assim, que vão sintetizar a visão da eclesiologia, não a visão da eclesiologia, a visão que as pessoas têm da própria igreja, né, neste momento. Algumas pessoas que dizem, né, inclusive um filósofo italiano foi muito criticado porque ele disse isso. Ele disse assim, né, bom, uma igreja cujo Papa leva o nome de Francisco, que tocava os leprosos, que é o seguidor de Jesus que tocava os leprosos, de repente se fecha com medo de um vírus. Né? É um discurso. Né? As pessoas falam, como que a igreja, que trabalha com doente, que criou hospitais, pode fechar as portas diante de um vírus? Por que a igreja não se mantém aberta? As pessoas pensam isso. Nós não podemos fazer um julgamento de valor deste sentimento e dessas palavras de forma absoluta, como se essas pessoas estivessem erradas. Tem alguma coisa de verdade no discurso delas. Né? As outras pessoas pensam diferente, né? Tem uma outra área, né? Uma outra ala da igreja que pensa que neste momento a igreja fechando as portas, ela está contribuindo caritativamente a uma obra de caridade da igreja ter as portas fechadas, porque assim ela não ajuda a disseminação do vírus. Também é um outro pensamento muito consistente. Então olha para vocês verem, não existem respostas absolutas.
Tem razão alguém que fala, por que a igreja mantém a porta fechada no momento de pandemia, quando o testemunho histórico da igreja foi justamente abraçar os leprosos, abraçar as pessoas contaminadas? Isso não é um monte de testemunho? Tem algo de verdade nesse discurso, mas outras pessoas vão dizer, né? Olha, neste momento, a igreja, ao manter as portas fechadas, ela está fazendo uma obra de caridade, porque ela está ajudando vamos falar assim, né, a vigilância sanitária, está ajudando o Estado a controlar a pandemia, também é verdade. Então, o que revela a pandemia sobre o discurso eclesiológico? Revela que a nossa igreja também tem visões diferentes, revela também que não existe discursos absolutos, né, que tanto aquele que fala que a igreja não deveria manter a porta fechada, porque Cristo não manteria a porta fechada, ou porque Francisco abraçava os leprosos, tanto este quanto o outro que fala, não, a igreja fechando as portas, ela ajuda o Estado a controlar a pandemia, esses dois têm razão nos discursos. O nosso problema, um dos nossos problemas, né, do homem e da mulher contemporânea, é que nós queremos respostas exatas para tudo. E a nossa vida não é tão exata, né? A nossa vida não é tão exata. E as respostas não são tão claras e os discursos não são tão absolutos. Uma outra coisa que revela a pandemia da Covid-19, em 10 minutos a gente vai fechando aqui a nossa live, o que revela a pandemia da Covid-19 no contexto eclesial? Uma outra coisa que eu acho que vale a pena trazer, uma pergunta que surgiu para o Estado, para os religiosos, para os gnósticos e até mesmo para os que se declaram ateus. Quando nós falamos de serviço essencial, a fé é ou não essencial? A fé é serviço? Tá? E se for serviço, ok. É ou não essencial? Não é quando nós falamos, por exemplo, dos decretos estaduais, municipais e federais que falam dos serviços essenciais, se mantém ou não aberto. E aí vai se discutir se as igrejas podem ou não manter as portas abertas, em que condições, né? E aí a discussão, em que sentido a igreja é essencial, a instituição igreja é um serviço essencial. Eu estou colocando aqui isso para vocês porque isso é importante perguntar. Nós não temos que ter medo das perguntas. Ou seja, a fé é essencial em quê? Ela faz parte de algo essencial, né, na vivência do ser humano? E muitas pessoas tiveram medo de que ao manter as igrejas fechadas, nós provássemos que a fé não fosse essencial. Uma grande bobagem, porque o templo tijolo, ele é bem menor, né, do que o sentimento e do que a convicção de fé. Mas é uma perspectiva, né, a discussão se a igreja é ou não essencial. É uma discussão muito, muito interessante, que deve nos fazer repensar o papel da igreja no mundo contemporâneo, que deve nos fazer repensar o papel da nossa fé no mundo contemporâneo, que coloca questões importantíssimas, né, para que a gente possa ir pensando, né, como que nós, agora, pós-pandemia, vamos nos readaptar. Né? Como que as pessoas vão compreender o ser igreja agora, pós-pandemia. Como que esse ser igreja vai ser afetado pela pós-pandemia. O incômodo que causa em muitos de nós perceber, às vezes, que para muitas pessoas a igreja não é essencial. Né? Para nós, sim. Para muitas pessoas, não. É essencial em quê? A igreja mostraria o seu poder mantendo portas abertas ou mantendo portas fechadas? Mais do que isso, a igreja tem que mostrar poder? Este é o momento? A igreja tem que mostrar serviço. A gente perguntaria, a igreja serve mais nessa pandemia com portas fechadas ou com portas abertas? Que portas devem estar fechadas e que portas devem estar abertas? Né? Porque um dos serviços do presbítero, e eu sou presbítero com muita alegria, é ouvir as pessoas. Então, para mim, por exemplo, uma das coisas essenciais na igreja é o serviço à escuta, que os psicólogos têm feito, que os psiquiatras têm feito, que os outros profissionais da saúde têm feito, e que nós, como padres, né, como pastores, precisamos fazer, escutar as pessoas que estão adoecendo com essa pandemia. Né? Agora à tarde eu tive, né, a graça de estar com um grupo de pessoas, né, quer dizer,
afastados e tal, mas para fazer uma oração, porque um parente tinha partido de Covid-19, a gente vai com todas as precauções, e a gente faz isso, e aquele momento é o momento em que a igreja mostra o seu serviço, e ali ela é essencial. Uma outra coisa que no campo eclesiológico, Covid-19 e a pandemia mostra pra gente, ou revela pra gente sobre a igreja, é a força das pessoas idosas e a força do público adulto que mantém as nossas igrejas. Nós vimos aqui em Valadares que quando saiu o decreto, o bispo permitindo a missa com o povo, não obrigou, permitiu a missa com o povo, as pessoas que mais queriam frequentar as missas eram pessoas do grupo de risco, as pessoas idosas. Né? Algumas pessoas reagiram contra isso, falaram, não, mas os jovens também e tal. Meu abraço, meu carinho, meu beijo para todos os jovens, mas o que nós vimos é que pessoas idosas, né? Não sei se é pela situação de vulnerabilidade, se é por uma tradição mais enraigada, seja lá qual seja o motivo, qual for o motivo, perdão, pessoas idosas sentem essa necessidade de ser igreja. E elas realmente, esse Covid-19 mostra isso pra gente, né? Elas realmente constituem uma força vital da nossa igreja. As pessoas, né, que já passaram, eu brinco, né, que já passaram dos 15 anos, né? Brincando com essas pessoas que já passaram dos 50, 60 anos, né? 50 não é idoso, lógico, né? Mas assim, principalmente o público acima de 70 anos é o público que mais sente falta. Então nos revela uma igreja que precisa cuidar dos nossos idosos, porque eles sentem na pele esse ser igreja. Uma outra coisa que revela, para a gente ir terminando aqui, e que aguça a nossa sensibilidade na pandemia, como eu disse para vocês, esse debate entre fé e ciência. Como que a igreja precisa abrir o coração, as portas, a mente, para acolher a ciência, e como os cientistas também precisam vestir mais, calçar mais a sandália da humildade, colocar entre parênteses essa soberba de pensar que a razão dá conta, e de pensar assim, existem outras sensibilidades, religiosas ou não, que estão paralelas à ciência, que fazem parte da dimensão humana, como a arte, a filosofia, a poesia, a literatura, a espiritualidade. A medicina não dá conta de enfrentar essa crise sozinha, como a igreja não dá conta de enfrentar essa crise sozinha. Já disse que Covid-19 revela para a gente que o homem contemporâneo ou compreende que ele está conectado em rede, ou sucumbirá, né, cairá. E aí eu digo para vocês, essa compreensão de que o homem está em rede, né, ou que estamos conectados, é que deve nos fazer repensar também as nossas ações na hora de dialogar com a ciência, na hora de pensar fé e ciência. Né? Como dizia a Fitzgerald, como duas asas, né, que possibilitam o homem alçar voos. Né? Mas aqui eu digo também, e falo de outras sensibilidades, né? A poesia, né? A arte de forma geral, é um outro discurso que precisa ser considerado, né, pela ciência, pela religião, como um discurso que integra e que nos ajuda a passar também por essa pandemia. Quero chamar a atenção, porque uma das coisas que tem ajudado as pessoas a superar a pandemia são as lives. Né? Ontem tivemos uma maravilhosa do Milton Nascimento, eu não consegui ver porque estava cumprindo o meu ofício de padre com muita alegria, então não estive, mas as lives, né? Desde os sertanejos até as brincadeiras, se faz ou não live, né? do Caetano Veloso, mas o que tem sustentado muita gente, que não é nem religioso e nem cientista, né? Porque nós temos um público que não é nem religioso e nem cientista, nem adepto à ciência, nem adepto à religião. Às vezes fala que é adepto à ciência, mas com todo o perdão da palavra, né? Adepto à National Geographic, né? Que é essa ciência danoninho aí que se vende nos canais, né? Então, assim, nós temos um público que está vivendo de lives de cantor sertanejo. Tá bom, que ótimo, né? Que vivam de lives de cantor sertanejo e que estão vivendo de outras lives. Vou mostrar o seguinte, existe um outro discurso, não existem discursos absolutos, né? Existem outros discursos, como o discurso da música, da poesia,
que nos ajuda a compreender o que nós somos enquanto homens e mulheres contemporâneos. Muito obrigado a vocês. Essa foi a nossa live e a nossa mini conferência, por isso que eu chamei de mini conferência, máximo 1 hora, no meu relógio já deu isso, sobre os reflexos da Covid-19 na antropologia e eclesiologia contemporânea, né? Novos modos de ser. Aqui agora, de repente, vocês vão escutar alguma voz, porque se tiver alguma pergunta, eu vou pedir para das duas pessoas lerem essa pergunta para eu tentar debater ou colocar, né, vamos dizer assim, uma visão, né? Não sei se terá. Né? Se não tiver, nós encerramos. Né? Mas, de qualquer forma, não sei como é que está a assistência aí no Facebook e no Instagram. Mas se tiver alguém aí que está me escutando e que queira fazer uma pergunta, pode escrever a pergunta aí. Aí uma das pessoas podem ler essa pergunta e eu tento fazer aqui a conversa. Vamos dar um momentinho, enquanto vocês vão pensando aí, para a gente ir encerrando também. Quero recordar para vocês que esta live foi feita de forma muito especial para a nossa paróquia Santa Rosa de Lima, mas também para outros públicos, né, colegas, né, que pertencem a outras esferas do saber, a outras dimensões da ciência, assim como também pessoas que nos acompanham de outras cidades, né, ou que terão a oportunidade de ver esse vídeo e de interagir conosco. Bom, como não surgiu nenhuma pergunta, nós vamos terminar então, agradecemos. Não sei se a gente vai conseguir, né, no sábado, fazer a reprise, né, desta live, porque eu tenho, possivelmente pode acontecer um procedimento cirúrgico. Tem uma pergunta? A Agnes perguntou se a igreja não é essencial, como ficam os casos de psiquiatria ou psicologia? Quem perguntou? Agnes.p.h. Pois é uma pergunta muito interessante, né? Aí, o que nós estamos vendo aqui é o conflito que eu disse, Agnes, sobre a fé e a ciência, né? Então, quando a gente coloca essa pergunta, é uma pergunta para incomodar. É ou não a igreja essencial, né? Ou seja, quem responderá se a igreja é ou não essencial vai ser cada pessoa a partir da sua profissão e do seu exercício, né? A gente poderia contar aqui, simular 2 tipos de respostas, né? Quer dizer, se a igreja é essencial para quem? Né? É essencial para quem crer. Né? E nesse sentido, a psiquiatria e a psicologia, ela cabe muito bem, né, vamos dizer assim, como ciências autônomas que auxiliam as pessoas e que ajudam as pessoas a serem melhores, a tratar sintomas, mas que tem um espaço bem diferente da fé, né? Ou seja, não haveria um conflito entre psiquiatria, psicologia e fé para os que respondem que a fé é essencial, porque eu estou supondo que aquelas pessoas que respondem que a fé é essencial não estão dizendo que a psicologia e a psiquiatria não são essenciais. Agora, a pessoa que diz que a fé não é essencial, ela precisaria perguntar por que a fé não é essencial e desde onde ela fala. Porque a maioria das pessoas que vão falar que a fé não é essencial, né, são pessoas que têm uma sensibilidade chamadas, né, talvez mais ateístas, né, e nesse sentido a fé não faz sentido para eles. Agora, não é essencial em quê? Né? Aí a gente tem que tomar cuidado, porque ao dizer que a fé não é essencial, nós estamos reforçando o mito da razão absoluta. Ou seja, a fé não é essencial, colocamos a ciência no lugar de Deus. E será que a ciência é, vamos dizer assim, essencial no sentido de que supre tudo? Né? Porque o que está por trás da pergunta se a fé é ou não essencial? Né? Aquilo que faz parte da essência, aquilo que resolve tudo, aqui, sei lá, né? Teria que ver um pouco qual que seria a ideia da pergunta. Mas o risco ao dizer que a fé não é essencial, nós estamos absolutizando, às vezes, a perspectiva científica, né? Então, assim,
é uma pergunta que fica para a gente nessa pandemia, né? Não sei se respondi, também não é para responder, mas para a gente dialogar aqui. Agradecemos. Tem mais alguma outra pergunta? Tem do Wilson Fernandes, 501, que é qual o principal elemento antropológico podemos destacar nesse tempo de pandemia? Eu creio, Wilson, que está nos perguntando, Wilson, então obrigado pela pergunta. De todos esses elementos, eu acho que